Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver a integral da função seno ao quadrado de x vezes cosseno de x de 0 até π sobre 2, ok? A gente pode observar que essa é uma integral definida, né, porque a gente tem aqui os limites de integração, né, o limite inferior 0 e o limite superior π sobre 2. E para resolver essa integral eu vou usar a regra da substituição. Agora você deve estar se perguntando, como é que eu sei que é para utilizar a regra da substituição nesse caso? Tá? Olha só, a gente tem aqui um produto que envolve uma função e sua derivada, né? Você deve se lembrar que o seno de x e o cosseno de x eles têm uma relação de função e derivada. O cosseno de x é a derivada do seno de x. Eu posso pensar também como a derivada do cosseno de x é o menos seno de x, tá? Então, aqui eu tenho um produto envolvendo uma função e sua derivada, tá? Não necessariamente precisa ser um produto que está da função e sua derivada diretamente, tá? Aqui eu tenho o seno, que está dentro da função quadrado, e ele está multiplicando o cosseno. Tá? Eu posso até reescrever isso aqui, para ficar um pouco mais claro. Ó, de 0 até π sobre 2, colocando aqui o seno de x dentro aqui do quadrado. É a mesma coisa, tá? Multiplicando aqui o cosseno de x dx. É a mesma integral, não estou ainda resolvendo a integral, só modifiquei a forma de escrever a função. Seno quadrado de x é a mesma coisa que o quadrado do seno de x, certo? E uma consideração é que, quando a gente vai resolver a integral, nem sempre é óbvio o método que você vai utilizar para resolver, tá? Aqui eu vou usar a substituição, mas quando você vai pegar uma integral que você vai tentar resolver ela do zero, pode ser que você tente fazer uma substituição e você chegue numa integral ainda mais complicada de resolver. E aí você descobre que a substituição pode não ser a melhor opção naquele caso. E aí você pode ou tentar usar outra substituição, ou tentar usar uma outra técnica de integração, né? Por exemplo, integração por partes. Tá? Então tenha isso em mente quando você for resolver integrais, né? Que nem sempre o método que você vai utilizar é óbvio já no início. Às vezes você tem que fazer alguns testes, ok? Vamos lá então. Para integrar então essa função, vamos chamar seno de x de u, ok? Então eu vou chamar aqui u é igual a seno de x. Essa é a substituição que eu estou fazendo, certo? E, em geral, na verdade, a gente não tem como ter certeza se vai ser uma boa substituição. Pode ser que a gente faça a substituição e ela dê errado, tá? Mas uma boa ideia é você pegar a função que já está dentro de outra função. Por exemplo, o seno de x aqui está dentro da função quadrado. Então, provavelmente, se eu fizer uma substituição usando o seno de x, provavelmente ela vai dar certo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Se eu chamei u é igual a seno de x, então quem vai ser o du? Du vai ser a derivada do seno vezes dx, ok? Então, derivada do seno, cosseno de x vezes dx, ok? Então, du é igual a cosseno de x dx. Vamos montar agora a nova integral usando a substituição que a gente fez. Eu vou ficar então com a integral. Onde tem o seno, eu vou colocar u. U é o seno de x. Então, eu vou ter aqui u ao quadrado, ok? E eu vou olhar aqui para o que sobrou. Eu vou procurar esse termo cosseno de x dx, que é o que está sobrando. Eu vou procurar esse termo aqui na substituição que eu criei. E vou ver se eu encontro esse termo. Olha, esse termo existe aqui, cosseno de x dx. Então, eu vi que cosseno de x dx vale du. Então, eu posso trocar cosseno de x dx por du. Portanto, eu vou colocar aqui du. Agora, uma pergunta. Será que eu posso usar esses mesmos limites de integração nessa nova integral? A resposta é não. Não posso usar os mesmos limites de integração. Olha só, esses limites aqui, eles valem para essa função, seno de x elevado ao quadrado vezes cosseno de x. Para essa nova função, que é uma função u ao quadrado, olha só, é uma função diferente. Essa aqui é uma função potência, u ao quadrado. Aqui eu tenho uma função trigonométrica elevada ao quadrado multiplicado por outra função trigonométrica. Tá? Então, esses limites de integração eles só valem para essa função. Para essa aqui eu preciso achar novos limites. Como que eu encontro os limites de integração dessa nova integral? Muito simples. Eu vou usar a substituição que eu fiz aqui, ó. Quando x vale 0, aí eu vou colocar o 0 aqui no lugar do x e vou descobrir quanto vale o u. Então, quando x é igual a 0, o u vale quanto? Ele vale seno de 0. Basta colocar aqui o 0 no lugar do x. Seno de 0. Seno de 0 é igual a 0. Então, o limite inferior dessa integral vai ficar 0. E quando x é igual a π sobre 2, de novo, essa aqui é uma integral que a gente está integrando no intervalo
o x começando no 0 até o π sobre 2. Tá? Então, por isso que é quando x vale 0 e quando x vale π sobre 2. Aí eu coloco aqui o π sobre 2 no lugar do x, na substituição. Quando x vale π sobre 2, o u vai valer seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1, ok? Então, essa nova integral vai ser de 0 até 1. Agora, basta eu resolver essa nova integral que eu já vou encontrar o número que representa a área, né, dessa função de 0 até π sobre 2 ou dessa função de 0 até 1, ok? Então, continuando aqui, vamos colocar aqui esse quadrinho só para a gente deixar aqui destacado. Então, continuando aqui a nossa integral, qual é a integral de u ao quadrado? A gente vai ter u ao cubo sobre 3. Soma 1 e joga lá no denominador, né? Aplicado de 0 até 1. Então, vamos lá. Parênteses menos parênteses, de forma bastante organizada para a gente não se confundir. Então, eu vou substituir no primeiro parênteses o limite superior. Então, a gente vai ficar com 1 ao cubo sobre 3, menos, agora o limite inferior, 0 ao cubo sobre 3. Coloquei aqui no lugar do u, o 1. E depois no lugar do u, o 0. Então eu vou ter aqui 1 ao cubo, que dá 1 sobre 3. Menos 0, que vai dar então 1 sobre 3. Essa é a resposta, ok? E por que é importante a gente fazer aqui essa substituição? Tá? Aqui já acabou a resolução, tá? Mas eu quero fazer um comentário adicional. Por que é importante a gente trocar esses extremos? Ó, se a gente fosse fazer o desenho do gráfico dessa função, tá? Você não precisa saber como é que é o gráfico dessa função, mas só para você entender bem o que está acontecendo aqui, o gráfico dessa função seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, ele é mais ou menos assim, olha. Ele vai ficar mais ou menos assim. A função faz assim, depois a função faz assim, e para cá a mesma coisa. Não está ficando perfeito, mas já dá para ter uma ideia. A gente está fazendo a integral de 0 até π sobre 2. Aqui do 0 até o π sobre 2. Ou seja, a gente está calculando a área entre o gráfico e o eixo x de 0 até π sobre 2. Então, a gente está calculando esta área aqui. Quando a gente faz a substituição, a gente sai dessa função seno quadrado de x vezes cosseno de x para uma nova função, u ao quadrado. Como que é o gráfico de u ao quadrado? Então, é como se aqui a gente estivesse lá no mundo de x e a gente foi lá para o mundo de u. Tá? Como que é a função u ao quadrado? A função u ao quadrado, você deve lembrar que é uma parábola. Mais ou menos assim. U ao quadrado. Tá? Aí eu te pergunto, será que faz sentido eu integrar essa parábola de 0 até π sobre 2 para obter essa área? Porque a área das duas integrais tem que ser a mesma. Não é? Se a gente está usando uma técnica que a gente troca aqui a variável para resolver a integral, a área que eu vou obter calculando essa integral tem que ser a mesma área que eu obteria calculando essa integral. Então, será que dá certo eu fazer a área de 0 aqui até π sobre 2? Não faz muito sentido, né? A gente precisa ajustar os limites de integração. É por isso que a gente tem que fazer essa substituição. Nessa nova integral, de u ao quadrado, eu vou ter que fazer, então, a integral de 0 até 1. 0 até 1. Ou seja, calcular essa área aqui. Vamos colocar aqui Ctrl cor. Essa área aqui. Então, calculando essa integral, a gente descobriu que essa área vale 1/3. Tá? Que é a mesma área aqui da função que a gente tinha inicialmente. A área entre a função e o eixo x. Ok? Então, para essa função, esse seria o gráfico. E essa seria a área correspondente para essa integral. Para a nova função que a gente obtém quando faz a substituição, essa é a área que a gente obtém, né, correspondente a essa integral. Por isso que é importante ajustar os limites de integração. E, de novo, você não precisa saber o gráfico da função na hora de resolver a integral. Mas é importante que você entenda, né, o que está acontecendo por trás. Né, o que acontece quando você faz a substituição e muda os limites de integração. Né, você muda para ajustar para a nova função que você obtém com a substituição. Ok? E você pode observar aqui que as duas áreas são a mesma. Certo? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos que também estão estudando cálculo. E, se tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.